ao Senhor nosso Deus. São todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Colossenses 3, do 1 ao 3. E diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Essa semana foi uma semana com bastante eventos e atividades aqui na igreja. E na sexta teve o Projeto Ana aqui, nós podemos ouvir tantos testemunhos assim, né? Como até uma das irmãs comentou, os testemunhos foram para arrebentar assim com a gente, né? Milagres, coisas acontecendo. Ontem o culto de ordenação, e já faz algumas semanas que Deus traz muito esse texto, assim, essa questão de nós estarmos escondidos com Cristo em Deus. E ontem, percebendo tudo que estava ocorrendo aqui, né, e lembrando dos testemunhos, Deus me trouxe esse texto assim tão forte, de que o quanto é tremendo a gente viver essa verdade, de que nós ressuscitamos com Cristo, de que agora nós somos realmente peregrinos aqui, mas aquilo que deve nos interessar é do alto, são coisas do alto. E é tão tremendo ver essa questão de estar escondidos em Deus, porque a gente vê o mover na vida das pessoas, né? O quanto realmente se render a esse Deus é tremendo. E talvez tantas coisas, o próprio pastor, a Priscila, eu ouvindo as irmãs na sexta falando, passaram, e quantas coisas nós passamos no dia a dia. Mas, ainda que existam momentos que pareça que está dando tudo errado, e ainda que existam momentos que pareçam que a gente vai morrer, quando nós estamos escondidos nele, ressuscitados com ele, nós estamos indo realmente para o caminho que ele quer. E vendo ontem tudo acontecendo aqui, eu louvei muito ao Senhor. Eu disse, Deus, é tão tremendo, né, poder participar disso na vida do irmão. Quando a gente é corpo, a vitória do nosso irmão é a nossa vitória. A vitória dos nossos amados é a nossa vitória. E eu sei que nessa noite, muitos de vocês aqui vão ser muito tocados. Nós ainda vamos ter muitas coisas, testemunhos também. E eu te desafio a saudar o seu irmão nessa noite e dizer, olha, vale a pena estar escondido no Senhor. Se esconda nele também. Eu tenho certeza que todos aqueles que têm buscado isso, essa vida com o Senhor, sabe que tem valido a pena, e essa alegria de estar no Senhor é tão tremenda. Eu gostaria que você ficasse de pé e pudesse dar esse sorriso de alguém que está em Cristo ao seu irmão. Saúde, dê esse sorriso aos visitantes nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Graça e paz, amém? Amém, igreja? Amém. Graças a Deus, nós podemos celebrar ao nosso Senhor, podemos celebrar a Cristo que nos ressuscitou, que Ele nos tirou da morte para a vida, e Ele nos deu um novo sentido para que possamos caminhar sobre esse caminho que é perfeito, que é o caminho da palavra de Deus. Irmãos, então, acabou as eleições,
tá bom? Está sendo apurado, só para tranquilizar o coração de vocês. O resultado é que Jesus continua sendo o Senhor sobre as nossas vidas, amém? Amém, é esse o resultado. Não importa quem vai estar naquela cadeira, a gente sabe que é Deus quem levanta e é Deus quem tira. E por isso que nós podemos confiar e continuar confiando que o Senhor está no comando da igreja dele nesse nosso Brasil. Amém, irmãos? Tem alguns avisos aqui e para que os irmãos estejam orando também por todas as atividades da igreja e participando, nós vamos ter o brechó. Eu acho que tem um slide aqui, né? Do brechó. Você pode pôr lá, Camila. Dia 24/11, você pode estar participando. Vai ter diversos utensílios, roupas, calçados, valores de R$2 a R$5. Você pode não só participar vindo, mas também ofertando. Se você tem coisas que você não vai mais usar e que são importantes e são boas para que outras pessoas sejam abençoadas, você pode estar trazendo até aqui na secretaria durante a semana e a gente vai estar colocando no brechó, onde vai ser dedicado esse valor para atendimento social, para nós reconstruirmos a nossa cozinha, colocarmos ali algo para servir melhor, mais e melhor ao Senhor, ok? Então, dia 24/11, tá as informações ali, você pode estar participando e incentivando outros a participarem. Irmãos, essa semana será feito, então, nosso último pedido do ano de camisetas, ok? Aquelas camisetas da igreja. Quem é que tem aqui uma camiseta que está com ela? A Renata. Não vou pedir para te levantar, Renata. Ali, ó, essa camiseta aí, tá bom? Se você quer encomendar essa camiseta, você precisa falar com a Priscila no final do culto e você pode aproveitar, porque tá bem bom. Quanto mais pessoas, menor o valor da camiseta, ok? Irmãos, o informativo vai ser distribuído no final, tá? Um por família, você pode pegar ali. A pastoral desse mês é apatia espiritual. Você leia ali, né? Tem um conselho muito bom aqui da palavra de Deus, que ela diz o seguinte: não seja frio espiritualmente, não seja morno, não queira Jesus batendo a sua porta, pois isso significa que você deixou ele de fora, ok? Então, pegue o informativo, medite aqui, não só tem as informações dos eventos da igreja, mas também uma pastoral para abençoar a sua vida, ok? Irmãos, nós queremos agradecer agora, eu como pastor batista agora, né? Então, que bênção é poder ter os irmãos participando da minha vida e daquilo que o Senhor tem feito. Ontem tivemos o culto de ordenação ao ministério pastoral. Quem esteve presente pôde estar compartilhando também da minha alegria. Eu quero agradecer a essa igreja e a todos os que participaram, né? Desde a decoração eu vi tanto amor envolvido, né? Ontem eu agradeci geral, quero agradecer também agora, não citando nomes, mas dizendo que essa igreja realmente demonstrou e dispensou um amor e uma graça sobre a minha vida e a vida da Pri, que foi sobrenatural, né? Eu vi desde as decorações até todo o planejamento, a comida depois, foi tudo perfeito para a honra e glória do nome de Jesus. Muito obrigado por todos que participaram, né? E que realmente revelam o amor de Deus sobre as nossas vidas e que eu possa continuar servindo ao Senhor e servindo aos irmãos com toda a humildade, com toda a dedicação que um servo de Deus deve ter. Amém, irmãos? Irmãos, nós também temos algo importante, que é a apresentação de crianças diante do Senhor. Nós não batizamos crianças porque entendemos que elas devem fazer essa escolha no final, no momento em que elas puderem decidir sobre arrependimento e fé. Então hoje eu quero chamar aqui à frente o João e a Natália e nós vamos estar apresentando o Gustavo.
É sempre bom nós entendermos que a apresentação de crianças, ela é algo que nós vemos biblicamente e que nós devemos cumprir como igreja. E um dia o Gustavo veio a este mundo, e ele veio por vontade do Senhor. E eu quero não só chamar o João e a Natália como pais, mas eu quero chamar os tios e os avós aqui para estarem à frente. Acho que vai encher aqui, mas não tem problema, vamos dar um jeito aqui. Eu fico aqui para cima, vocês ficam aí, né? Pode vir, Luísa, pode vir. Família é bem grande, né? Muito bem, é uma bênção nós podermos ver isso. Que o Gustavo vai estar cheio de amor, cheio de carinho dos seus avós, dos seus tios, de todos aqueles que esperaram, né, o nascimento dele. E hoje eu quero estrear a minha Bíblia, viu, João e Natália? Estrear minha Bíblia nova que eu ganhei ontem, lendo um texto para os irmãos, que foi o que eu entendi do Senhor, que eu deveria falar para o Gustavo. No Salmo 139, no versículo 13, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram ainda embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. E o Gustavo é a concretização não do sonho apenas do João e da Natália, mas é a concretização do plano eterno de Deus sobre a vida de vocês. E que isso possa permanecer sempre no coração do João e da Natália e de todos os familiares. Foi Deus quem planejou o Gustavo. E Ele escolheu essa família para que ela cuidasse dele, para que ela conduzisse ele no caminho do Senhor, e assim o Gustavo um dia possa escolher seguir a Cristo, porque a sua família assim o ensinou. Eu quero que a igreja se coloque de pé e nós vamos estar orando, consagrando então a vida do Gustavo ao Senhor e apresentando ele diante de Deus. Feche os teus olhos, estenda a sua mão e nós vamos estar orando. Senhor Deus, nós aqui queremos colocar diante de Ti a vida do Gustavo, Pai. O Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. E nós entregamos agora diante de Ti as nossas orações, pedindo que o Senhor olhe pela vida do Gustavo e que o seu crescimento, Senhor, possa ser debaixo da luz da palavra de Deus, para que um dia, Senhor, ele tenha o conhecimento necessário para escolher, seguir o caminho que seus pais também escolheram um dia, Pai. Nós apresentamos a vida do Gustavo diante do Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na vida dele e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Assim apresentamos ele diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Está dando risada para mim aqui, ó. Muito bem. Podem se assentar. Muito obrigado por todos. O João e a Natália vão estar dando um testemunho. Amém. Boa noite a todos. Eu e o João, a gente pediu para dar uma palavrinha rápida, um breve testemunho depois da apresentação, que era um dia que nós estava esperando
com ansiedade, né? E é bem breve o nosso testemunho, porque a gente queria aproveitar que além da nossa igreja estar aqui, também estão os familiares, amigos, íntimos, para louvar a Deus pela vida do Gustavo e também agradecer todo mundo que, né, fez parte dessa nossa caminhada, tempos da nossa vida e que nos abençoaram e oraram por nós e nos ajudaram nos momentos que a gente mais precisava, principalmente em relação ao Gustavo. Acho que a maioria das pessoas não sabe, mas porque a gente deixou bem algo entre mais eu e o João, mas a gente já estava tentando engravidar fazia 3 anos, ia fazer 3 anos em dezembro do ano passado. E a gente já tinha feito vários exames e a médica dizia sempre que não tinha nada de errado. E a gente já estava até começando a falar sobre fertilidade e adoção. Só que no fim ela disse: vou fazer uma última tentativa, que era uma microcirurgia de endometriose, e graças a Deus foi o que era o problema que resolveu. Só que eu tinha muito medo da gravidez, porque eu tenho cistite crônica desde os meus 2 anos de idade. E de uns anos para cá, eu ficava mais tempo assim, via de regra, eu ficava mais tempo com infecção urinária do que sem. E as mulheres sabem que gravidez e infecção urinária, assim, é terrorismo, né? Mas nesse tempo todo a gente colocou a gravidez, todo esse tempo nas mãos de Deus, e todo o meu tempo de gravidez, os 9 meses, foi o tempo nos últimos anos mais longo que eu fiquei sem infecção urinária. Eu tive, assim, foi um milagre, porque foi uma gravidez bem tranquila. Segundo o João, dá para fazer mais 12. De tão tranquila que foi. Só nas 2 últimas semanas que eu tive, então, uma infecção, que a gente entendeu depois que tinha um propósito, acabou passando para o Gustavo. E ele nasceu de 41 semanas e 3 dias, com quase 4 quilos, 53 centímetros, um gurizão forte, mas ele nasceu já bem fraquinho e ele não chorou e teve que ser levado para a CTI. Ele ficou na CTI 10 dias e depois mais 6 dias no quarto, a gente ficou 16 dias a mais no hospital. E esse foi um tempo assim que a gente sentiu muito o cuidado das pessoas, né? Eu lembro que volta e meia, quando o médico dizia: Natália, não está funcionando o antibiótico, vamos ter que trocar. E daí começava a querer me dar uma angústia, eu já mandava às vezes um WhatsApp para Fernanda ou para Ellen, que passaram bastante tempo na CTI, né? E elas diziam: é normal, Natália, se troca, se tenta, olha os nossos filhos aí tão bem. Isso me acalmava, porque eu lembrava que elas tinham passado e os neném delas estão bem, né? Bem demais por aí. Então, assim, foi um tempo bem, bem precioso para nós como família, assim, muitos ensinamentos. E essa parte da CTI só eu vou passar rapidinho, que o João quer falar um pouco. Bom, chegamos então no quarto do hospital. Natália foi para o quarto no mesmo dia. Dormimos lá, mas no outro dia chegamos no portão de casa. E quando chegamos no portão de casa, ver que nós entramos em casa sem aquele que nós fomos buscar no hospital, mexeu com o nosso íntimo um pouco. Mas o mais difícil foi sentar na beira da minha cama antes de dormir e lembrar que meu filho não estava comigo, com tanta expectativa. Mas o engraçado ali é que havia uma dor minha, e eu comecei a colocar diante de Deus o meu desabafo para Ele. Falar: Deus, que o Senhor faça a Tua vontade lá, que o Senhor esteja com meu filho. E aí Deus me traz claramente: e eu que morri para ter tantos filhos, e não consigo estar perto de todos eles. Tu consegue entender a minha dor? E a Natália deitada ao lado e eu tentando não acordar ela. Mas Deus me trazendo ao choro ali, me fazendo entender um pouco da grandeza do amor dele, do tamanho da obra dele, o porquê que ele veio e se entregou numa cruz. E aí Deus me fala: aqueles outros pais que estão sem os filhos dele lá, tu imagina, você tem a mim para ter esperança, mas e aqueles pais que não têm nem a mim de repente? Você consegue falar do meu amor para eles? E aí que começa, né? Você está no meio de tantos pais, começar
a expor o teu íntimo a essas pessoas. Mas Deus foi fazendo uma obra maravilhosa. Chega o Gessé um dia lá para me dar um abraço e acaba orando comigo. E as pessoas vendo, né, o carinho. E chegou um momento que a gente ia conversando, trocando experiências, coisas que estávamos passando. E a gente conseguiu trazer para essas pessoas o que Deus tinha feito por nós. Mas no último dia, eu estava em casa tomando banho e Deus me inquietou: eu quero que você ore com eles. Eu quero que você chame todos aqueles pais, eu quero que você ore, porque eu quero dar o meu consolo para esses pais. E então, cheguei lá no hospital, mas me dá um momento, Senhor, falei para Deus. Chego no hospital, todos os médicos atrasados, nenhum dos pais conseguia entrar na CTI. Todos estavam sentados lá fora. E aí eu falo: Deus, eu vou convidar eles para orar. É agora, o Senhor propiciou esse momento. E aí oramos com os pais. Um momento muito emocionante, mas o engraçado é que no outro dia 3 crianças saíram da CTI. E o melhor de tudo é que nenhuma das crianças se perdeu. Teve nenês lá que tiveram que fazer cirurgias bem intensas, vamos dizer. Mas até dessa criança Deus está cuidando, ela está bem, está ganhando peso. Então realmente Deus colocou a sua mão lá e as pessoas puderam entender um pouco da grandeza dele. Mas a questão não é só essa, a questão é que, será que a obra de Deus em nossas vidas está completa? Será que nós já conseguimos entender tudo aquilo que Deus quer fazer em nós, todo o entendimento que Ele quer nos dar acerca dele? Que o nosso coração esteja disposto a aprender mais de Deus. Foi doloroso ali, naquele momento sem Ele, mas graças a Deus, Deus colocou ele em casa e gente, que presente de Deus. Eu não imaginava que era tão bom assim, mas segurar o teu filho no colo é maravilhoso. Que Deus seja louvado por isso. E louvo a Deus porque sei que não foi só meu filho aqui nessa igreja que esteve lá. Inclusive tivemos várias situações, mas Deus esteve cuidando da sua igreja. Amém? Nos colocamos de pé e louvamos ao Senhor, então. escolheu vir até nós e nos fazer seu amigo. É verdade que tu pensas em mim e que me amas. É incrível. Sou amigo do Senhor, amigo do Senhor.
pode chamar o Senhor de teu amigo agora. Foi Ele que veio até nós, amado, foi decisão dele. Nós não seríamos chamados de seu amigo, mas Ele olhou os nossos passos, cheio de egoísmo, caminhando para um lado tão distante do Senhor, mas resolveu vir até aqui, te dar um propósito de vida. Você não está aqui à toa, amado. O que seria da tua vida sem Deus? Você chegando ao final dos teus dias e considerando, e aí? O que eu fiz da minha vida? Do que valeu os meus dias? Mas a graça do Senhor te dá um propósito. Juntos poderemos estar eternamente vivendo na presença de Deus, na presença que te sacia, que tira de dentro de você toda tristeza e põe alegria. Celebremos essa graça do Senhor. Você que veio com os dízimos e com as ofertas pode estar trazendo aqui à frente enquanto cantamos essa música. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. O terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Hoje livre sou. Aquela cruz era minha, era tua, amado. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Esse é o Deus em que cremos. Justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão.
Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno. Que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça. Teu amor que não falha. Tomou o meu lugar. Levou a minha cruz. Teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele nos fez livres. Aqueles pregos, os furos era para estar nas nossas mãos, amado. Ele ocupou o nosso lugar para te dar esse momento aqui, onde o véu se rasgou, onde havia separação entre o homem e Deus. Hoje nós podemos estar aqui reunidos, mencionar o nome dele e muito mais que isso, sentir a presença e a alegria do nosso Senhor. Essa é a graça do nosso Deus. Nós te contemplamos, Senhor, por tudo que nos proporcionaste, Pai. Quando lembro de tudo que já vivi, dos caminhos estreitos que percorri e das setas que lançaram pra me atingir, e os gigantes que tive que derrubar, e os espinhos que tentaram me machucar, me fazer desistir, desacreditar, mas o teu manto me cobriu, tua voz acalmou meu coração. Como nos acalma, Senhor. Quando lembro de tudo Quantas que já dores, vivi, dos caminhos quantos momentos estreitos difíceis. que percorri, e das setas O testemunho que dei agora é uma coisa em minha vida e os gigantes que tive e quase me derrubou, amados. Mas o Senhor vem com a presença do teu Santo Espírito me fazer e desistir, te dá paz e alegria e te motiva a vencer, amado, a superar a adversidade na tua vida. Acalmou meu coração. Doce graça, e com doce graça, Pai. Graça, trago em mim as tuas marcas. Graça, Maior prova de amor, meu Senhor. graça, tua doce graça que me basta. Graça, Trago em mim as tuas marcas. graça, Maior prova de amor, meu Senhor. Depois que você experimenta do Senhor, amado, eu não sei mais viver longe de ti. O teu Santo Espírito habita em mim. Vou continuar até o fim. És minha inspiração de amor. Eu não sei mais viver longe de ti. O teu Santo Espírito habita em mim. Vou continuar até o fim. És minha inspiração de amor.
deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso, Senhor, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Queria chamar as crianças à frente. Oremos. Senhor amado, pela paz que o Senhor dá em nossos corações, Senhor. Como é bom dizer isso a Ti, Pai. Descansamos em Ti, Senhor. Esperamos, Deus, em Ti. Não esperamos, Deus, pelo dia em que teremos salários mais altos, que compraremos o carro desejado, Senhor.
E quantos carros eu já desejei, meu Pai. Não esperamos, Senhor, aquela TV grande em nossa casa, Senhor. Nós esperamos por mais de Ti, Deus amado. Porque, Deus, nada dessas coisas pode nos dar a paz, a saciedade, a segurança, o consolo em meio à enfermidade, Deus, que Tu pode nos dar. Por isso nos reunimos aqui e dizemos que o Senhor é grande, Pai. Juntos caminhamos, Senhor, e muitas coisas temos visto o Senhor fazer, Pai. Quantas aflições foram vencidas com oração aqui nessa casa, Deus. E nós agradecemos por cada uma das respostas. Nós Te louvamos porque o Senhor muda as circunstâncias das nossas vidas, Pai. E mesmo em momentos difíceis, preserva a paz em nossos corações, Deus. É por isso, Senhor, que descansamos sobre quem vai ser o nosso presidente, Pai. Fazemos nossas escolhas, Deus, mas quem estiver lá não será capaz de tirar ou dar a paz que o Senhor dá aos nossos corações, Deus. E como é maravilhoso isso, Senhor, saber que nossos dias não dependem de um homem, que o nosso interior, o nosso íntimo, Pai, depende somente de Você e de estarmos, Deus, nos depositando em Ti, nos Teus caminhos, Deus. Aleluia, Senhor. Que essas crianças compreendam, Pai, os Teus princípios e as colheitas que eles terão, Senhor, ao seguir os Teus princípios, Pai. Que eles vão associando nos seus passos, Deus. Quantas situações eu de criança eu lembro que passei, Senhor, e o Senhor ia afirmando, Deus, as Suas verdades em meu coração, Pai. Eu Te louvo por isso e desejo isso aos meus irmãos aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, as pessoas que estarão ministrando a ela com a mais pura verdade do Senhor, inspirada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, a absorver tudo aquilo que vem de Ti e selar em seus corações, Deus. Nós Te louvamos pela maturidade e fidelidade da Tua igreja, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê mais discernimento para que possamos Te agradar cada dia mais, Senhor. Se um pai que não Te conhece sabe dar coisas boas aos filhos, quantas coisas mais o Senhor nos dará, Pai, sendo Tu bom, aquele que vem e nos salvou sem precisar fazer isso. Nós desejamos experimentar, Senhor, cada uma das coisas que o Senhor tem para nos dar, Pai. Nos leva até lá, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, igreja. Vamos estar meditando na palavra de Deus. Você pode abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5. Do versículo 39 ao 47. Evangelho de João, capítulo 5, 39 ao 47. Se você
não tem Bíblia, você pode olhar aqui, a gente projeta também. O texto de Jesus falando sobre o examinar as Escrituras, né? Ele diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai, pois quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Até aqui. Irmãos, hoje vamos falar sobre, talvez o título seja meio rude, mas ele diz o seguinte, o título dessa mensagem: a igreja ignorante. Serão duas mensagens, eu vou pregar sobre uma parte hoje e semana que vem eu vou finalizar, se Deus assim permitir. E essa mensagem, ela fala de uma igreja ignorante espiritualmente. E isso acontece quando ela não examina a palavra de Deus e segue apenas um líder. Já na semana que vem, pretendo falar sobre a igreja que reconhece a verdadeira liderança espiritual e a ajuda a realizar o plano de Deus e a vontade de Deus aqui na terra. É sobre isso que falaremos semana que vem. Mas hoje, talvez esse título da mensagem pareça rude, mas estamos nos referindo justamente a uma igreja que é ignorante espiritualmente e que tem acometido vários cristãos que se acomodam em passar a vida inteira recebendo leite espiritual, o que a gente chama, que é apenas os rudimentos da fé cristã, que Hebreus vai falar, sem desejar se aprofundar em Deus. É sobre isso. E esse comodismo, encontrado em muitos cristãos, eles acabam formando igrejas ignorantes à vontade de Deus. Essas igrejas sem discernimento espiritual do que é um culto a Deus ou do que é ser igreja. E é sobre isso que esse texto acabou falando ao meu coração enquanto eu meditava nessa palavra. E por definição nós podemos elencar algumas coisas que estão bem presentes nesse conceito de igreja ignorante, espiritualmente falando. Por exemplo, a pregação da palavra, ela visa sempre agradar ao público. As pessoas, elas não são confrontadas pela palavra de Deus com os seus pecados dentro de uma igreja que tolera o pecado. Essa é a igreja ignorante. E é bem possível que a própria liderança esteja em pecado, porque ela se sente confrontada pelo pecado e ela não consegue pregar sobre o pecado, porque ela mesma se encontra nesse estado. O culto, ele é feito para pessoas e não para Jesus Cristo. E o objetivo final é cantar músicas, é ter uma decoração maravilhosa, avivamento é significado de pulos e gritos, ter uma condição financeira boa, o que traz graça aos olhos do povo, porém, aos olhos de Deus, ela está enferma. E a pior coisa é quando os cristãos não sabem
quando os seus líderes estão ensinando heresias. E esse último ponto, quando a igreja não sabe que seus líderes ensinam heresias, nos leva a entender por que muitas pessoas continuam em igrejas que distorcem a verdade da palavra de Deus, porque na verdade esses cristãos eles estão seguindo a uma pessoa e não a Jesus Cristo. E falar sobre isso às vezes parece até um tiro no pé, né, do pregador, mas eu não posso negar a palavra de Deus. E é isso, porque nós precisamos entender o que é a liderança espiritual instituída por Deus, e isso a gente vai falar na semana que vem. Mas nós precisamos meditar sobre uma igreja que segue a Cristo e não segue a homens, onde o objetivo final é a cruz de Cristo e não um líder humano. Uma igreja ignorante espiritualmente são aqueles cristãos que tapam os olhos para buscar examinar as Escrituras sagradas e abrem os olhos em direção a ensinamento de homens que se dizem detentores da verdade. E isso é um grande problema, porque nós tapamos os olhos para a palavra de Deus e abrimos os ouvidos para homens falarem aquilo que está na sua mente. Para que a gente escape de ser uma igreja ignorante, nós devemos ter em mente algumas coisas que esse texto de João, por mais simples que pareça, ele nos ensina algo profundo a respeito de nós escaparmos de ser uma igreja ignorante espiritualmente. E a primeira coisa inicia com a frase de Jesus dizendo: examinai as Escrituras. Uma igreja que não tem intimidade com a palavra de Deus, ela é facilmente enganada. Na década de 1840, um cristão batista chamado William Miller, ele pregou que Jesus voltaria. Ele saiu da igreja batista por causa disso. E ele começou a pregar que Jesus voltaria em outubro de 1843. E essa interpretação dele, de algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento, de Daniel, juntando com algumas de Apocalipse, que são passagens altamente figurativas e de difícil interpretação, mas ele interpretou que Jesus voltaria naquele ano e persuadiu muitas pessoas a seguirem a esse conceito, a essa profecia. E ali, muitas pessoas venderam os seus bens, venderam tudo o que tinham e foram atrás deste homem. Logicamente, Jesus chegou a data e eles estavam todos juntos, reunidos, e Jesus não voltou. Ele restabelece ou refaz essa profecia dizendo que houve um erro de cálculos e promete a vinda do Senhor Jesus para 1844, um ano depois. Não acontece de novo. Aquele povo queria pegar ele e matar. Enfim, ele foge, ele se arrepende e ele volta para a Igreja Batista, onde ele se tornou um cristão fiel e fervoroso até o final da sua vida. Porém, alguns seguidores deste homem, enquanto ele estava fora, não aceitaram isso como o arrependimento dele, né, de reconhecer que ele estava errado, e continuaram sobre essas profecias e distorceram essa profecia dizendo que Jesus havia voltado sim, mas espiritualmente. Ali 3 pessoas se destacam, entre elas uma é Ellen G. White, que deu-se o início então do Adventismo do 7º dia.
essa é só uma das histórias em que homens persuadem outros homens a seguirem conceitos humanos. Nós sabemos que Jesus não voltou e que ele virá. E talvez, se analisassem bem as palavras do Senhor, onde ele dizia que ninguém sabe a hora que Jesus virá e que ele virá como um ladrão e que ele virá visivelmente, eles teriam analisado melhor aquela profecia, aquele homem que iniciou esse movimento e estariam, então, servindo ao Senhor em fidelidade. Examinai as Escrituras. É esse o chamado de Deus para não sermos uma igreja ignorante. Olhar para a palavra de Deus como autoridade máxima sobre as nossas vidas vai fazer com que nós não sejamos jogados de um lado para o outro, como Efésios 4 vai dizer, por qualquer vento de doutrina, como crianças que não sabem o que está acontecendo espiritualmente. E Jesus aqui, ele enfrenta algo muito forte quando ele vem à Terra, porque ele precisou ensinar os fariseus, aqueles que eram mestres da lei, a verdade das Escrituras. E eles conseguiam apenas ver aquilo que agradava a eles, os fariseus. Mas o cumprimento maior da promessa de Deus, que se iniciou lá em Gênesis 3,15, quando é prometida a vinda do Messias, eles não conseguiam enxergar. Era tudo o que eles queriam, ver o Messias restaurando Israel. Mas o que eles fizeram? Não aceitaram Jesus como Messias por causa das suas tradições e o mataram. Nos versos 39 e 40, Jesus está falando algo bem importante para nós como igreja. Ele está dizendo o seguinte: se vocês lessem a Bíblia, se vocês se dedicassem a entendê-la, vocês veriam que eu sou o Messias. É isso que Jesus está falando para os fariseus. Tudo o que vocês querem, tudo o que vocês esperaram esses anos todos, está diante de vocês. Mas vocês não querem me conhecer e vocês não querem vir até mim porque alguém ensinou vocês errado. Muitos de nós, irmãos, nós não crescemos espiritualmente porque o único alimento que nós temos e temos tido durante os nossos dias são alimentos que vêm de homens dos púlpitos, porque a gente não quer se dedicar a examinar as Escrituras sagradas. E esse único alimento que tem vindo dos homens, que nós colocamos em pedestais e que não nos deixam examinar as Escrituras, porque às vezes confrontar um ensinamento, e aí eu digo, e eu sempre ensino isso, que do púlpito, quando nós pregamos, a igreja está ouvindo, mas a igreja deve julgar sim aquilo que está sendo pregado, conforme as Escrituras. Por isso que Jesus diz: olhem para as Escrituras, porque elas estão falando de mim. É isso que Jesus está ensinando. E a mesma coisa eu posso falar. Olhem as Escrituras, para ver se ela não manda vocês analisarem as Escrituras e não confiarem em tudo o que é dito. Então a gente chega na segunda coisa que manifesta a ignorância de uma igreja. Quando a igreja é liderada por um homem e não por Cristo. Se há algum temor no meu coração, é de que algum dia eu, como pastor, eu possa tentar
pegar as rédeas de uma igreja. Ela vai afundar. Ela vai acabar quebrando tudo. Porque quando um homem governa, a Bíblia vai dizer o seguinte sobre o homem, a diferença entre homem e Deus. Porque Deus não é homem. É isso que ele fala. É isso que as Escrituras falam. Quando Cristo governa uma igreja, essa igreja cumpre os propósitos de Deus. Mas quando um homem, ele governa uma igreja, ele está divulgando as suas próprias ideias e o seu próprio pensamento do que possa ser uma igreja. Quando um líder ele governa no seu próprio nome, quando nós vemos no texto ali, e a igreja se submete sem questionamentos, é quando a igreja é liderada por um homem. Jesus fala o seguinte, ele diz: eu venho em nome do meu Pai, eu estou respaldado pelas Escrituras Sagradas, e vocês não me aceitam, não me recebem. Mas se alguém vir aqui, no seu próprio nome, vocês vão receber. Jesus falando com os fariseus. Jesus fala ao povo que a autoridade que estava sobre ele para falar tudo o que ele falava vinha de Deus. Vinha de Deus. Era Deus quem tinha enviado ele. E quem testificava dessa autoridade de Deus era a própria Escritura Sagrada, que os fariseus criam. E Jesus, ele agia e falava com a autoridade das Escrituras, e isso ficava claro naquele texto que nós lemos na semana passada, quando Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, em João 4. Jesus dava testemunho que ele estava respaldado pelo Pai para estar fazendo o que ele fazia, mas o povo preferia a sua própria tradição. O povo esperava um rei que viesse e restaurasse a Israel politicamente. E Jesus diz: se outro vier no próprio nome, vocês vão receber ele. Mas eu venho em nome do Pai e vocês não me recebem. Eis a grande dificuldade do nosso tempo, irmãos. Pessoas que a si mesmos se consideram pastores e líderes. Pessoas que não andam debaixo de autoridade das Escrituras Sagradas, nem de Deus e nem de autoridades humanas, porque elas governam a si mesmos e vêm em seu próprio nome, como em muitas igrejas isso acontece. Aí, isso debaixo de autoridade, aqui daria uma outra pregação que eu teria que explicar, mas vai ficar para a próxima, né? Conduzem a igreja a partir das suas próprias ideias e não da palavra de Deus. Usam textos bíblicos para respaldar a sua ideia. Primeiro erro hermenêutico é você pegar a Bíblia para fundamentar uma ideia sua. Não. Você deve ir para a Bíblia e ouvir o que ela tem para falar para você, e aí sim você ensina o povo. Essa é a regra hermenêutica. A igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, quando a gente vê algumas igrejas ali sendo repreendidas, elogiadas por Jesus, tem algo importante ali. A igreja de Tiatira era uma igreja em que Jesus diz o seguinte: ela era cheia de amor, cheia de fé e cheia de serviço ao Senhor. Ele diz isso. Tudo o que uma igreja precisava ser, está lá, a igreja de Tiatira. Cheia de amor, cheia de fé e cheia de serviço ao Senhor. Mas Jesus faz um alerta e uma repreensão severa para essa igreja, dizendo o seguinte: por que vocês estão tolerando aquela mulher, Jezabel? Porque ela está ensinando o povo, está profetizando coisas que eu nunca disse. E vocês estão tolerando e fazendo e
ela fazendo vocês pecarem com as heresias dela. Por que vocês estão tolerando? E aqui nós entendemos que Deus, ele nos chama a analisar tudo aquilo que está sendo pregado e ensinado, conforme a palavra de Deus. E eu sempre falo para as pessoas que eu aconselho e também ensino desse púlpito, e mais uma vez eu falo, sejam sempre como os crentes de Bereia, quando a gente lê em Atos. Examinem as Escrituras. Era Paulo o maior apóstolo de todos os tempos falando àquela igreja. Era Paulo ensinando, o maior doutrinador do Novo Testamento. Pelo menos 13 cartas do Novo Testamento são escritas por ele. E aquele povo ouvia Paulo pregar e conferia nas Escrituras Sagradas se aquilo era verdade ou não. Sabe, irmãos, eu sempre ensino isso. Confiram, entendam as Escrituras, estudem ela, para ver se o que está sendo pregado aqui de púlpito está sendo verdadeiro. Em uma IBD eu fiz uma brincadeira. Eu ensinei uma heresia e esperei o povo ver. E muitas pessoas não veem a heresia. Sabe por quê? Porque nós dependemos dos púlpitos e Deus não chamou a gente para depender dos púlpitos. Deus chamou a gente para a gente examinar as Escrituras dia após dia. O salmista diz, eu medito na tua lei dia e noite. Ela me faz mais sábio que os sábios desse mundo, porque eu não aparto a tua palavra da minha vida. É isso que vai nos fortalecer para que a gente entenda qual é a missão de Cristo sobre a nossa vida. Sabe, irmãos, e algumas pessoas que não entenderam, e eu louvo a Deus por aqui, por essa igreja, porque algumas pessoas marcam um horário comigo para ir no gabinete para tirar dúvidas a respeito da Bíblia, de algo que aconteceu no púlpito, de algo que falou, e eles vão lá e, pastor, aquilo que tu ensinou, o que significava aquilo? Porque eu não entendi direito. Então, a gente morre e vai para onde? Jesus vai voltar, mas e daí? O que vai acontecer? Elas vão lá tirar dúvida. É a melhor coisa, são os melhores aconselhamentos que eu faço, são esses, que mais me empolgam, porque eu estou ensinando as Escrituras Sagradas. E eu posso mostrar aqui, está aqui o que Jesus fala. Sabe, irmãos, nós temos que começar a entender que a igreja é a igreja do Senhor Jesus. Não há outro rei sobre esse trono. Não há outra pessoa que governe sobre a igreja. Nós, em época de eleições, ficamos lutando por esse ou por aquele candidato. Mas esse candidato, ele reinará apenas por 4 anos. E o nosso rei, ele governa pelos séculos dos séculos. É isso que a palavra de Deus diz. Por que eu confiaria mais em um homem do que em Cristo? É isso que nós precisamos entender, que a igreja é do Senhor Jesus e Ele é quem estipula qual é a nossa missão. A unidade de uma igreja, ela é quebrada quando os discípulos de Cristo não conseguem discernir a voz de um mercenário e a voz do Senhor Jesus. É assim que é quebrada a unidade de uma igreja. Uma igreja ignorante é aquela que não reconhece a voz de Jesus porque ela já se acostumou com a voz do ladrão. João 10. A igreja verdadeira do Senhor Jesus não reconhece a voz de um ladrão. Ela reconhece somente a voz de Jesus. E quando eu falo ladrão aqui, não é o diabo como muitos pensam. Se você ler o contexto lá, você vai ver que o ladrão e os mercenários são líderes que tentam usurpar o trono de Cristo. É só ler João 10. O ladrão é aquele que vem em seu próprio nome e não conduz as ovelhas até Cristo. Esse é o ladrão.
A única maneira que nós podemos evitar de ser uma igreja ignorante é seguir o conselho de Jesus no início desse texto que nós lemos. Examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna. Isso tornará a igreja, nos tornará crentes que são fortalecidos na fé. Como a igreja de Atos, quando eles ouviram o Espírito Santo falando para separar Paulo e Barnabé, são esses os que Deus está levantando. Eles não estão se levantando sozinhos. Se você vê a história de Atos, você vai perceber que Paulo ficou 10 anos de molho, porque tentou se achar diante do Senhor. E Deus pega o que? Tu tá achando que você é o apóstolo, né? Deixa eu te mandar para Tarso de novo. E mandou, ficou 10 anos, até Barnabé ir lá atrás dele e pegar ele e dizer, vamos, agora Deus está chamando a gente para uma obra. Quando nós examinamos as Escrituras, nós nos tornamos uma igreja que ora, uma igreja que busca. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em casa orando. E de repente, Pedro é liberto. Ele achava que estava tendo uma visão e ele aparece na porta da casa. E a criança diz, olha, é Pedro, está lá na porta. E eles nem acreditavam. Não, deve ser o anjo dele. E era Pedro. Porque Deus estava fazendo. Era uma igreja orando sem o seu líder. E eles viram acontecer. E examinar as Escrituras fará com que nós sejamos como a igreja de Filadélfia e não como a igreja de Tiatira, que é contada a história em Apocalipse. A igreja de Tiatira era maravilhosa no seu serviço, amor e fé, mas ela tolerava ensinamentos errados dos púlpitos da sua igreja. E provavelmente era por quê? Por que eles permaneciam com Jezabel, com aquela mulher ensinando coisas erradas, inclusive a prostituição dentro do meio daquela igreja? Por quê? Porque provavelmente a igreja não examinava as Escrituras Sagradas. Já a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força. Ela era pequena. Mas Jesus fala o seguinte a respeito da igreja de Filadélfia: você guardou a minha palavra. Você está guardando a minha palavra e não está negando o meu nome. E Jesus diz para ela o seguinte: conserva o que tens, porque eu venho sem demora. É isso que uma igreja deve fazer, conservar aquilo que ela tem nas Escrituras ou das Escrituras Sagradas, porque sem demora Cristo virá e Ele buscará a sua igreja. Se você me disser que Jesus vai vir buscar um indivíduo, você vai estar errado. Pode analisar o Novo Testamento, pode usar, entender, procurar na Bíblia, e você vai analisar que Jesus vem buscar uma igreja, um corpo. E é isso que nós precisamos entender. Conserva o que tens, pois eu venho sem demora. Examinem as Escrituras Sagradas, porque é dela que vem o ensinamento a meu respeito. Podemos ser que nem os fariseus e continuarmos com as nossas tradições e os nossos pensamentos, as nossas ideias, ou podemos parar de seguir homens e analisar se esses homens estão pregando a verdade. Enquanto eu pregar a verdade, pode seguir um homem. Aí Paulo diz: imitem a mim como eu estou imitando a Cristo. Havia autoridade sobre a vida de Paulo. Agora um homem que vem em seu próprio nome e ensina
os seus próprios ensinamentos, seus próprios entendimentos a respeito da palavra de Deus, esse homem precisa sim ser julgado. Se você analisar o Novo Testamento, você vai ver, toda profecia deve ser julgada. Tudo deve ser julgado. E nós, no final de tudo, julgaremos, estaremos juntos para julgar anjos e homens. Permaneçam com a palavra de Deus, irmãos. Permaneçam naquilo que Deus está falando através das Escrituras Sagradas. Não permitam que outra coisa ou outra pessoa governe sobre vocês, senão a mais pura e perfeita palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, que é a revelação de Deus para os homens de como encontrar o caminho de volta para Deus. É somente por aqui que você encontra o caminho. Somente Jesus é o caminho. Você pode seguir a vida inteira uma pessoa, um líder espiritual. E mesmo assim você não chegará ao céu. Porque Jesus nos chama a seguir somente a Ele. Eu, como eu digo, como pastor, me sinto honrado pela vocação que Deus me deu. Mas eu sou apenas o porteiro, que abre a porteira, João 10, para que as pessoas, as ovelhas, vão até o bom pastor. Está lá embaixo. Jesus. É Ele quem dá pastagem, é Ele que dá alimento. É Ele que renova as forças de qualquer pessoa. Ele é o bom pastor. Nós somos irmãos e servos uns dos outros. É isso que a palavra de Deus nos diz. Vocações diferentes, sim, vamos falar domingo que vem. Porém, seguimos a um único mestre chamado Jesus Cristo. Essa Bíblia que você tem, ela revela a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. Colossenses 1 vai dizer, Ele tem a preeminência em todas as coisas. Porque Ele tem que ser o primeiro em tudo, sobre todos. É isso que nós devemos entender. A palavra de Deus nos chama a examiná-la segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Ministério de Louvor pode vir. Vamos estar orando e encerrando esse tempo. Irmãos, que seja uma semana onde você examine as Escrituras, onde você medite naquilo que pode dar vida a você. Jesus é o único que pode restaurar a tua vida. Que eu seja um mensageiro disso e que, como João Batista pregava, que Cristo cresça e eu diminua. Assim deve ser o nosso chamado. Se eu não apontar para Cristo, eu estou falhando na minha missão. Quando você precisar de um atendimento, de um aconselhamento, eu vou estar aqui. E lá, nesse aconselhamento, eu vou apontar para Cristo. E quando eu subir nesse púlpito, eu vou apontar para Cristo. Porque é Ele quem restaura todas as nossas forças. Não são métodos. Não são quaisquer coisas que você procure do tipo livro. Não é isso que vai restaurar. Isso ajuda em muitas circunstâncias. Mas Cristo é o fim de tudo. Quando olhamos para Ele, nós somos restaurados. Quando olhamos para Ele, nós conseguimos enxergar esperança. E é isso que nos motiva a estar domingo após domingo aqui, semana após semana, falando do seu amor, que é um amor que restaura, é um amor que quebra todas as barreiras do nosso coração. Quando Cristo, a gente viu um vídeo do Paulo, apóstolo de Cristo, né? Semana passada.
quando Cristo olha para nós, Ele desmancha as nossas defesas. E essas defesas permitem que Ele ministre algo que você está precisando. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Somente Cristo pode trazer isso para a tua vida. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui hoje e que essa palavra possa ser guardada no seu coração. Mas especialmente quero agradecer a presença do Éder e Sabrina, a Liane, a Sônia e o Enio, a Ana, Sara e o Lucas, e a Luísa e o Vicente. Isso? Acho que eu disse todos os nomes. Vieram convidados pela Natália, né? Que bênção ter vocês aqui. O Ronei, que veio com a Mineia, né? Eduardo, que bênção ter você aqui. Silvia e o Cedemir, Luiz Gustavo e Ana também. Bênção ter vocês aqui. Que vocês possam sempre estar se achegando a esse lugar com toda a liberdade, sabendo que o Senhor é quem governa sobre as nossas vidas. Irmãos, meditem na palavra de Deus, ela mostra o caminho. Durante essa semana nós teremos a festa de pequenos grupos dos homens, ok? Na quarta-feira na casa do Rafael, tá lá no som. Nos procure se você quer participar, todos os homens. Teremos ali um tempo abençoador para todos nós. É só falar comigo ou com o Rafa mesmo. E você também pode se inscrever no canal do YouTube da igreja, ok? Daí você vai ir recebendo os vídeos que agora estão ao vivo. O Lander está projetando lá umas coisas bem modernas lá. Então você pode estar se inscrevendo, vai ser uma bênção para a tua vida. Pode rever o culto. Não é para ficar em casa no domingo, né? No domingo você deixa para rever o culto depois que você participar aqui, amém? Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo aqui. Confiamos no teu amor e na tua graça, Pai, que nos conduzirá durante essa semana. E que em todo momento nós possamos entender e examinar as tuas escrituras que o Senhor deixou para nós. Que o Senhor deixou para que nós vivêssemos uma vida abundante, Pai. Para que fôssemos governados por aquele que tem toda a autoridade, que é Jesus Cristo. Por isso nos conduz durante essa semana, Pai, fazendo com que reine em nosso coração o sentimento e a vontade de fazer a vontade de Deus. Em todo momento, Senhor, que Tu possas estar derramando da Tua misericórdia e possamos viver dias na Tua presença. Oramos, Senhor, agradecidos por esse tempo. Te agradecemos pelo amor de Deus Pai, pela graça de Jesus Cristo e pelas consolações do Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Abrace o seu irmão e vão na paz do Senhor Jesus.